Oi, estamos aqui de volta com o Entre Amigos. E coisa boa que é estar entre amigos, né? Aqui sempre a gente tem um amigo muito querido que vocês conhecem muito, apenas a voz. E aqui a gente está para apresentar esta pessoa, este artista maravilhoso. Hoje, muito especialmente, nós temos um artista aqui que eu gosto muito. A primeira vez que eu vi esse artista num palco, eu fiquei muito emocionada. De verdade. Com vocês, Francisco Bretas. Tudo ótimo. O título, só o título da história do encontro já é legal, né? Entre amigos já é bem legal, né? A gente se sente à vontade, né? É isso que a gente quer. Sabendo que estamos com amigos. E interessante também essa sua iniciativa de fazer esse programa, falar de teatro, né? E falar de atores em teatro e poder mostrar a cara da gente também no teatro, né? Que é onde tudo começou. Essa é bem a ideia do Entre Amigos. É mostrar para este público que admira tanto essas vozes, que atrás de cada voz dessa tem uma história, Sim. Tem uma vida, Sim. Tem um artista. É verdade. E isso que eu falei na abertura é verdade. Uhum. Eu não me lembro o nome da peça, era uma peça que tinha muitos homens. Que você me viu? Que eu assisti. Peça com muitos homens. Acho que só tinham homens, não tinha mulheres nesse elenco. Eu acho que não foi Macbeth. Não foi? Não. Era uma peça mais atual. Será que não era Cárcere Privado? Cárcere Privado. Do Leonardo Alckmin. Do Leonardo Alckmin. Marido de Amazilis também, né? Também dublador, também ator, Artistas também diretor, maravilhoso. Amazilis, uma pessoa incrível. Né? É verdade. As nossas vidas se cruzam sempre. Teatro e mesmo dublagem é uma família, né? É uma grande família. Além da expressão de família, é uma família. Além de ter várias famílias trabalhando, como a sua, por exemplo, e várias outras famílias, o teatro tem essa coisa de família, né? A gente se encontra... Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse, não conheço ninguém há menos de 20 anos, né? Então já é tempo bastante para você conviver, saber da história das pessoas e conviver com elas profissionalmente. Isso é uma coisa que eu sinto falta no nosso meio em dublagem. A gente se vê muitas vezes, mas muito rapidamente. Uhum. Então a gente não aprofunda. E o trabalho é sozinho também. Trabalha sozinho. Quer dizer, o que no teatro a gente fazia essa relação, a gente fica em ensaios, espetáculos, muito tempo juntos, né? Na dublagem a gente se conhece, mas não sabe da gente. É verdade. Né? E é isso que eu quero que você conte pra gente. Esse espetáculo, eu me lembro, eu fui com o Hermes, inclusive, assistir. Eu fiquei muito emocionada com você em cena. Acho que eu falei para você isso após o espetáculo. Depois eu lhe vi em Otelo. Otelo. Ali eu fiquei muito cansada. Ali você corria muito. Imagine eu, então. Se você sentado assistindo, estava cansado, imagina eu. Nossa, Eram que 3 horas puxado. de espetáculo, E eu, como eu fazia o antagonista do Otelo... Você era uma das melhores coisas daquele espetáculo também. Esse ano, por Otelo, tive uma indicação ao Shell, na época, e ao Prêmio Shell pelo papel, que foi incrível. Além de ser 3 horas, né? Nós ficamos 8 meses ensaiando. Uau. Mas é bom muito ensaio, porque você pode experimentar muitas vezes, você pode se dar o luxo de errar muitas vezes e depois de poder levar isso para o público já quase pronto, já inteiro. Você tem o que apresentar. Né? Porque o ator é um bicho solitário, né? A gente é muito solitário no sentido da criação artística, por mais que tenha o autor, por mais que tenha o diretor, é um trabalho muito de solidão, porque você tem que estudar aquele texto, você tem que pesquisar, se aprofundar naquilo, entender por que ele está fazendo aquilo, por que ele está falando aquilo, quais são os motivos daquele personagem e não entregar isso tudo de bandeja para o público. Você tem que realmente assumir a história daquele personagem, você passa a ser aquela história, né? Aquela história é tua, te pertence. Não importa conceitos morais que por acaso a gente tenha. Não, absolutamente. Você tem que dizer o que foi escrito para ser dito. E eu costumo... No Otelo me mostrou muito isso, o Iago. Porque era muito tempo em cena, e eram muitas entradas, e era um elenco grande, e era muito tempo em cena,
E então isso me dava um tempo, por ter muito texto, né? Que, aliás, é o personagem de Shakespeare que mais fala de todos os personagens. Era uma loucura. Ele fez isso porque foi cortado, né? A primeira versão tinha 6 horas. Aff. Nós chegamos a apresentar uma versão inteira com 6 horas e depois ele foi diminuindo e cortando cenas até chegar a 3. Mas me espanta você dizer que se cansou porque o público não se cansava. Não, cansei de ver você, porque você... Cansou por causa do movimento. Era um movimento intenso. Claro que eu não cansei do espetáculo. Porque o público não se cansava. Não, eu achava que até ele era não se cansava. um movimento... Eu nunca vi, na verdade, um espetáculo com aquela agilidade. Eu me lembro que o Iago, ele tinha uma agilidade, inclusive vocal. Sim. E no que a dublagem me ajudou sobremaneira. Porque para você dizer Shakespeare ou qualquer outra peça, você tem que articular as palavras, você tem que dizer, além de interpretar, tem que ser muito bem dito. Né? Muito bem falado para que as pessoas não percam nenhuma palavra. E a dublagem me deu essa prontidão e nos dá essa prontidão de você poder ler um texto com muita rapidez e com uma dicção boa e compreensível. E nesse caso, sobretudo, 8 meses ensaiando, deu para estudar profundamente. É por isso que a gente sempre fala da importância dessa conexão entre o teatro e a dublagem e o teatro. A dublagem traz para o teatro um ator que compreende um texto mais rápido, né? E o teatro traz para a dublagem esse artista que consegue ser o outro com mais facilidade. Mas como é que você resolveu ser ator? A gente não resolve. É ótimo. A vida resolve pra gente. Eu, na verdade, eu nunca pensei em ser ator. Eu não tinha essa ambição. Quando criança, não tinha isso. Eu sempre fui muito ligado à televisão. A filme, né? Cinema e televisão. Eu via muito. A minha geração, acho que foi uma geração que ficava em casa. Hoje, como tem a moçada com os computadores, a gente tinha televisão. Então, eu via muita novela. Era babá, né? Sim. E eram aqueles folhetins de capa e espada, histórias com aqueles vestidos enormes e perucas. Era muito teatral. As histórias eram os dois que se amavam e eram irmãos, né? E tinha muita coisa desse tipo, né? E A Vingança do Judeu, eu lembro. Eu vi muitos bons atores na televisão. Sabe que eu fiz A Vingança do Judeu em você Recife? Fez? Em Recife. Foi minha primeira novela em Recife. Então, eu vi não sei que canal que era. Era na Tupi, com a Rosa Maria Murtinho. Exatamente, então eu te vi, não estou sabendo. Não, quando eu fiz em Recife, quando eu cheguei em São Paulo, foi a segunda... Mas você não fez aqui, não, você aqui fez não. lá. Não importa, é uma história incrível. E eu vi, então, era Sérgio Cardoso que fazia. Rosa Maria Murtinho. Então, são atores maravilhosos que para mim sempre foram como inspiração, né? Muitos grandes atores de teatro faziam televisão. Hoje parece que mudou um pouco a história, né? Antigamente tinha essa coisa de os bons atores de teatro eram aproveitados em televisão, ainda o é. Mas o que eu quero dizer assim, hoje em dia o ator me parece que fica mais focado, o aspirante à carreira, na TV, mais focado à fama e a certo glamour do que necessariamente a viver da profissão e se aprofundar nisso. O teatro nos dá isso, né? Com certeza. E na verdade, eu queria ser piloto de caça. Como criança, né? Você sonha com coisas mirabolantes. E eu queria ser um piloto de caça, achava aquilo que incrível. Imagina eu piloto de caça. Mas eu fazia no fundo do quintal, às vezes me apresentava, fazia coisas para a molecada da rua. Olha aí. Comprava balas, né? Comprava balas, coisas que tinham lá. E refrigerante, umas coisas. E fazia quadros da Praça Nossa. Você era comediante. Pois é. Olha aí. E aí agradava. Eu fazia graça, eu tropeçava, palhaço. E os meninos, assim, adoravam. As crianças menores, né? E depois imitava a gente da televisão, em festas. Faz aí pro moço ver, né? Como diz o Nelson. Faz aí pro moço ver. E eu fazia e agradava. Eu falei, que curioso, eu faço isso com uma certa facilidade e funciona, não tem muito esforço. Aí eu falei, olha, pode ser aí um caminho. Mas ficou por isso. Frequentei, acho que um grupo eu sou de Minas, né? Sou de Juiz de Fora. Eu frequentei um grupo de teatro lá, assim. Fui umas 2 vezes, achei aquele mundo muito interessante de você fazer no palco, né? Fiz teatro em escola também. E dirigi, inclusive, naquela época em Juiz de Fora, sem conhecer nada. E assim se deu. Depois, quando eu vim para São Paulo, minha mãe veio para cá e eu vim em seguida. E nós fomos para ABC. Minha mãe trabalhava em Diadema. E a minha família veio, eu e minhas irmãs ficamos lá em Diadema.
E ficou essa história, minha mãe dizia para mim, porque tinha muito anúncio no jornal dizendo, precisa-se de atores para novela, acho que ainda hoje deve ter, precisa de atores, não tem mais classificados, né? Mas precisa de atores para novela, filme, comercial, que não precisa de experiência, né? as agências. Minha mãe mandava toneladas daquilo para mim. E eu dizia, que interessante, mas isso é Hollywood, olha quanto emprego para ator, né? E eu vim para cá. E quando cheguei aqui, mesmo em Diadema, uma certa tarde, eu estava passando em frente ao teatro da cidade, da época, que era o Teatro Escola Diadema. E tinha uma placa lá na porta, eu indo para a escola, e tinha uma placa na porta, precisa de atores. Aí eu falei, eu vou ver o que é. E fui lá, e entrei, e estava lá dentro desse teatro, magicamente, estava Dulcemar Vieira. Olha! E Nelson Machado. Dulcemar Vieira, mãe do Nelson Machado. Machado. E o Nelson Machado. O Nelson Machado. Eles estavam ensaiando uma peça que chama Aiou. Uma peça muito interessante, inclusive. De uma menina que não quer estudar, encontra as letras. E cada letra tem uma personalidade, né? Que tem a ver com O, com I e tal. Eles precisavam de um O. E você estreou fazendo O? Fazendo O. E eu era o O porque era uma coisa, você era uma coisa empolada, ele era meio lorde, meio não sei o quê. E eu magro e alto, e aí eu lembro que o Nelson era o diretor musical, e falou, sabe cantar alguma coisa? Ele falou, você canta? Eu falei, canto alguma coisa. Mas não vinha absolutamente nada para cantar na minha cabeça. Cantei Parabéns para Você, passei no teste e comecei a fazer teatro, aprender teatro com a Dulcemar Vieira, que era uma diretora muito rígida. Dulcemar era muito séria, muito rígida, não tinha brincadeira com ela, ao contrário do Nelson, que era só brincadeira, né? E foi uma experiência maravilhosa. Foi a minha primeira experiência com teatro, foi com a Dulcemar Vieira. E ela me ensinou um monte de coisa e tal. E aí eu me esforçava e fazia um monte de coisa, ela nunca dizia nada. Ela nunca comentava, nunca aprovava nem desaprovava. Aí eu dizia, mas por que você... Eu não sei se eu estou bem ou se eu não estou, meio com medo dela, né? Se eu estou bem ou se eu não estou no papel. Ela dizia, não se elogia atores. Atores não se elogia. Olha. Você continue fazendo o que você está fazendo. O que era sinal que ela tinha gostado. Sim, porque se tivesse ruim, ela tinha dado a bronca. Ela teria dito. Ela era uma diretora muito rígida, o que foi muito bom, porque aprendi, eu não sabia nada, né? E foi assim. E aí fizemos o Aiou com grande sucesso lá na cidade, e várias apresentações. Isso em Diadema? Isso em Diadema. O Nelson fazia o U. Era uma coisa de fazer o U, de dar susto, não sei o quê, era o Nelson. E, enfim, conheci uma grande amiga de uma vida inteira também, Márcia Afonso, que somos amigos até hoje, conheci lá nesse grupo. E depois, um dia, o Nelson me disse, quer fazer teatro profissional? Eu falei, é diferente desse aqui? É, teatro profissional, ganhando e tal. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, lá era amador. Eu falei, quero, né? Eu tinha 19 anos. E aí ele me trouxe para São Paulo, que ele estava ensaiando com o Vic Militello. E ela fazia teatro de cordel, e com Laudi, com a Vic. Essa montagem é depois da montagem que eu participei. Depois da montagem famosa, que foi uma grande montagem. Nossa. Ah, você participou dessa montagem. Dessa montagem. Ela eu, Edwin Luiz. Então, foi um sucesso, né, na época. Foi. E aí fiz teatro de cordel, e assim começou a minha carreira no teatro. Com o Vic Militello, que também ela tinha senso de humor, mas ela era dura também, a Vic, para dirigir. Conheci a Laudi, que somos amigos até hoje, amo a Laudi. O Nelson, né, amigo de uma vida inteira também, nos tornamos muito próximos. E, curiosamente, depois não foi o Nelson que me levou para dublagem. Ah, não? Não foi o Nelson, não. Eu lembro uma vez que Eduardo Camarão... Eu sempre achei que tinha sido o Nelson. Não, com quem o Nelson me levou para o teatro. E Eduardo Camarão, com quem eu fazia teatro para criança. Bom, depois de lá, depois da peça com a Vi, comecei a fazer teatro para criança. Fiz o Dragão e a Princesa, né? Eu fazia o príncipe e a Laudi fazia a princesa. E o Nelson fazia o dragão. A Laudi era tão bonitinha. É linda, linda. E o Nelson fazia o dragão, veja você. E era muito divertido. E ali eu comecei a fazer várias peças para criança. E existia uma coisa, um preconceito na época, não sei se ainda hoje é assim, mas que a categoria achava que quem fazia teatro para criança era um ator infantil. Ator infantil. Esse ator jamais teria capacidade para fazer um teatro para adulto. O que é de uma estupidez sem tamanho, né? Eram vários nichos, né? E cada um guardava o seu. Sim, mas faz teatro para criança. Não entendi aquilo, mas fiz muito teatro para criança. Eu costumo dizer que
De jumento a príncipe, eu fiz quase tudo. Entendeu? Fiz saltimbancos fazendo jumento, fiz a raposa de Pinóquio, fiz o lobo mau do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho, fiz muita coisa. E foi uma grande escola. Hoje eu agradeço muito esse tempo que eu passei em teatro para criança, porque o público infantil é muito exigente. É verdade, é verdade. E se você não for um bom ator, se você não prender a atenção daquela criança, ela simplesmente dispara a chorar, levanta, joga mamadeira, joga bala, você não consegue dizer um A. Então foi uma grande escola. Eu acho que tem uma coisa muito importante quando você faz teatro para criança, quer dizer, quando você faz teatro, né? Eu costumo dizer aqui para os nossos alunos do Brasil que nós somos mestres e temos que ter muita responsabilidade com o que a gente faz e com o que a gente diz. Claro, sem dúvida. Porque aquele público está ali na tua mão, aberto para o que você vai passar. É mágico, né? Então tem que ter muita responsabilidade, né? É mágico. E aí o Camarão te levou? O Camarão não me levou. Na verdade, o Camarão disse para mim, vai ter um teste na Odil. Tem um teste na Odil. Mas eu morava em Diadema. Eu vinha em São Paulo fazer teatro e voltava para lá. E tem um teste na Odil, o endereço é tal. O que é? Dublagem. Eu não sei direito dublagem. Eles estão querendo atores. Não importa se você sabe ou não, vá lá. E eu fui. Isso em que ano, você lembra? Isso devia ser 83. Tá, bem depois, logo depois da regulamentação, que foi 78. Eu cheguei nesse ano, cheguei em 78, 79 em São Paulo, para fazer teatro. E aí tentei na Odil, me perdi no caminho, eu não conhecia aqueles baixios da Vila Mariana e tal, e me perdi. Era época... na Ana Rosa, lá para baixo, a Odil. Não, a Odil era na Sumaré, não depois, ali atrás, da TV Tupi. Nessa época, ela era uma travessa da Paulista ali. Enfim, tu vê como eu estava perdido. Perdido. Eu estava na Vila Mariana procurando uma travessa da Paulista, enfim. É aquele pedacinho ali do Paraíso. Então, ali mesmo. E aí não achei. E isso passou-se. Ele foi, nesse dia, conheceu o Libra lá, e ele começou uma carreira em dublagem lá, ele começou a aprender e tal. E isso passou. Ele tinha feito muito teatro comigo, a gente tinha feito muito teatro para criança. E depois, alguns anos depois, uns 3 anos mais tarde, ele estava já na Álamo e a gente se cruzou e tal. Ele falou, eu estava desempregado, tinha terminado um trabalho, ator vivo desempregado, né? Trabalho, hoje não mais, mas na época fazendo teatro eu tinha épocas empregado, épocas desempregado. Na verdade, ator nunca foi empregado. Foi muito raro quem algum dia teve emprego de ator. Assinada. Né? Eu tive. Mas foi raro, né? Você tinha isso em algumas grandes companhias ou na televisão, mas normalmente no teatro a gente estava na cooperativa, né? Nesse outro... Nessa época eu estava fazendo teatro, antes de chegar na dublagem, eu lembro que eu fazia teatro para criança, eu fazia teatro infantil, fiz várias peças numa companhia. E aí depois, em um desses períodos de não ter trabalho, eu falei, chefe, eu preciso de estabilidade, eu preciso ter um dinheiro fixo, eu preciso ter uma grana, tocar minha vida, eu preciso ter um salário. Essa coisa de ficar hoje tem, amanhã não tem, trabalho hoje para comer amanhã, não dá. Que é a vida do ator, né? E aí eu fui trabalhar na Sabesp. Uau! Sim, uau! Eu saí dos palcos e fui para a Sabesp. Aí, é porque eu fiz uma prova, cheguei lá na Sabesp, o gerente lá da Sabesp olhou meu currículo e falou, mas esse trabalho não tem nada a ver com você. Eu falei, eu sei que não tem, mas eu preciso desse trabalho. Mas esse trabalho não tem nada a ver com você. Eu falei, eu sei que não tem, mas eu preciso... Cuidado que vai dar água. Eu preciso desse salário. Eu preciso desse salário e fiquei trabalhando na Sabesp. E eu atendi as reclamações e foi uma experiência boa também. Foi divertido. Mas era burocrático, não acontecia absolutamente nada, a não ser um cano que vazava em algum lugar de madrugada. E aí um dia esse dono da companhia me liga e diz para mim, Bretas, eu tenho um papel para você, eu preciso de você para um papel aqui, o papel é a sua cara, vem fazer. Eu falei, não estou fazendo mais teatro. Eu estou trabalhando na Sabesp, muito obrigado, valeu. Não, mas o papel é ótimo, você vai adorar. Eu falei, eu sei que o papel é bom, mas obrigado, eu estou trabalhando na Sabesp. Aí... Você que é um rapaz de posição. Sim, né? de posição. Não, eu estava cheio daquela vida também, não do teatro em si, mas da coisa da grana. Sim, né? da insegurança. Da insegurança financeira. Aí ele disse para mim, quanto você está ganhando aí? Aí eu estava ganhando uns 3 mil. Eu falei, estou ganhando 6 mil. Ele falou, eu te pago 12 para você vir fazer a peça. Eu falei, fechei. Tá fechado. Fui. Cheguei pro meu gerente e falei para ele, olha, eu vim pedir as contas. Ele, o quê?
Eu trabalho 50 anos aqui, ninguém nunca pediu as contas na Sabesp. Nunca! Seu serviço para a vida inteira. Falei, mas eu estou pedindo as contas, eu vou sair. Vou ser o primeiro, então, na Sabesp a pedir as contas. Mas aqui você tem estabilidade, você tem plano de saúde. Eu falei, mas eu não estou feliz, não estou fazendo o que eu gosto, o que eu sei. Mas por que você vai sair? Ganhando a loteria? Eu falei, não, vou fazer teatro. Ele falou, o quê? Você vai sair da Sabesp e fazer teatro? Eu falei, vou fazer teatro e estou saindo da Sabesp. Ele falou, tá bom. Aí ele deu o parecer dele lá, chocado com a minha atitude, e depois ele confessou para mim, você sabe que a vida inteira eu toquei guitarra, eu tinha uma banda, eu tinha 16 anos, eu tinha uma banda, adorava tocar nessa banda, mas tive que abandonar a guitarra para entrar na Sabesp. Não tive coragem de fazer esta loucura. E eu falei, eu estou fazendo exatamente o caminho contrário. Eu não vou chegar aos 50 anos atrás dessa mesa, ganhando bem, e dizendo, porra, eu era um ator, eu podia ter feito uma coisa no teatro. Eu fugia a vida inteira de emprego. Quando me ofereciam um emprego, eu ficava um tempão sem falar com a pessoa. Eu tinha um medo de emprego. E voltei, fui trabalhar e depois não saí mais do teatro. Fiquei fazendo teatro um longo tempo. Depois aí entrei para dublagem. Conheci o Camarão, fui lá conhecer a Álamo, comecei a fazer um estágio com o Nair Silva, assisti lá. Isso na Álamo, já na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Já na Vila Madalena. Foi na época que nos conhecemos. Sim. Foi naquela época, Uhum. período, 80 e poucos. E aí comecei fiz 4 meses de estágio lá, fazendo pontas, não sei o quê, tarará. Fiz um dia Nair me jogou na fogueira, falou, vai lá, faz aquele cara lá. E era uma cena dificílima, com a deusa Arlete Montenegro, ela maravilhosa fazendo a mãe. Eu não estava contracenando com ela pessoalmente ali, mas ela tinha gravado a mãe, que chama Maravilha de Hollywood, não sei o quê. Eu lembro exatamente do filme qual era. E aí eu fazia o filho, que tinha se alistado no exército, e tem uma discussão com a mãe, ela dizendo, você não deve ir, Hollywood dos anos 40 e tal, e dizendo, eu vou. E é uma super discussão. Isso já dublando separado, quer dizer, para você como ator de teatro, um grande desafio. Um grande desafio, dublando separado. E precisando muito daquele emprego. Aí ela falou, vai lá e faz. Vai e faz. E eu, tropeça daqui, tropeça dali. Fiz e ela gostou do resultado. E ela falou para o líbero, olha, esse garoto vai dar samba. Eu me lembro dessa frase, esse garoto vai dar samba. E aí o líbero depois chamou a atenção dela e falou assim, nunca se fala para um ator na frente dele que se ele é bom ou não, porque isso pode prejudicar, ele pode ficar arrogante, orgulhoso. O que também é uma bobagem, porque o ator a gente quer ser amado, né? Você quer ouvir que foi bom, que você fez bem. Mas o nosso ego é porque é tudo muito delicado, né? A gente quer ser amado. Claro. Mas esse ser amado também implica numa crítica posterior. E essa a gente não quer. E aí você fica nesse conflito de ego. Pra gente é muito desafiante. Mas o ator é muito criticado, né? Quando está ensaiando. Exato. O diretor às vezes te esculhamba. Nossa, né? acaba com a gente. Você prepara uma semana um personagem, chega lá com aquela preciosidade que você jura ser uma preciosidade nas mãos, e 3 frases ele destrói, diz, não é nada disso, você não entendeu nada, volta para casa e repensa o personagem inteiro. A gente humildemente abaixa a cabeça e diz, bom, ele sabe o que é, eu estou errado, preciso ver o que eu faço. Né? E até chegar numa interpretação tal daquele personagem que agrade ao diretor. Inclusive, e que ele concorde. Cada trabalho é uma coisa que você vai começar do zero. Exatamente, sempre. Mesmo na dublagem? Mesmo na dublagem. Claro, é sempre um desafio. E, enfim, eu acho que o ator, outro dia alguém me disse, as pessoas têm ideia de que os atores mentem bem. Ao contrário, o ator diz a verdade. É ao contrário disso, porque quando eu fazia as peças, por exemplo, quando eu fiz o Iago, e foi um longo processo, era um vilão, ele era odiado. As pessoas amavam odiar o Iago, porque dos personagens pareciam ser mais interessantes, e ele era o pior de caráter de todas aquelas pessoas. E todo Mas mundo o vilão é sempre maravilhoso, né? Sim, e aí as pessoas ficavam chocadas que estavam amando o vilão, né? E aí, no Iago, eu descobri isso. Eu descobri que quanto mais sincero você for, mais surpresas as pessoas vão ficar. Eu me lembro, eu ouvi do Boal, no Teatro de Arena, logo que eu cheguei em São Paulo uma vez, nós estávamos ensaiando, e ele falou, o seu personagem está dentro de você. Ele não está fora, ele é você.
Sim. Todos os seus personagens. É que, às vezes, algumas pessoas têm medo desses seus lados. Claro. Né? Como eu não sou um vilão, eu não sou essa megera. Se a gente for analisado por um profissional de perto, são psicóticos todos, de pouca camisa de força. Nós somos esquizofrênicos saudáveis. Sim! Talvez tenhamos evitado aí vários hospitais psiquiátricos. Com certeza, porque graças... no palco você, né? Você pode brincar. Bota seus bichos pra fora. Pode ser louco. Matar os seus demônios e expor e publicamente ainda nos pagam para isso. Né? É uma experiência incrível. E nos aplaudem de pé. E nos aplaudem muitas de pé. vezes, como você foi aplaudido em Otelo. Inclusive em cena aberta, sim, algumas vezes. O teatro é maravilhoso. Porque é um desafio. Um ator não entra num palco sabendo que vai ganhar. Como você sente esse artista na dublagem? Como você transporta esse trabalho do ator que você fazia no palco, que você faz no palco, quando você entra em cena naquele ator que está na tela? A dublagem é até essa coisa. Você tem que ter uma prontidão para a dublagem, que é uma coisa absurda. Às vezes alguns colegas meus de teatro vão fazer estágio e quando conhecem o processo ficam estarrecidos. Eu posso levar o texto para casa? Eles perguntam. Eu falei, não. Você chega, abre a parte, o diretor fala anel 12, você pode tanto estar fazendo papa, quanto fazendo uma barata, ou narrando a vida sexual das formigas, ou estar fazendo um vilão, ou um herói, ou uma freira, um travesti, um ladrão, ou um santo. E é na hora, e você começa a fazer, e não tem esse tempo. E você é a formiga, tem que o narrador. ser aquilo tudo. Você é. E você tem que descobrir isso. É claro que quando a gente tem ficção e tudo mais, tem um tempo melhor para isso, para o diretor ter uma informação melhor, mais precisa. Onde é que esse artista está? Eu lembro que uma amiga minha, quando eu entrei para a dublagem, ela foi, a Márcia, que eu disse ainda há pouco, ela foi contra eu estar na dublagem, porque ela dizia assim, você vai se acomodar, você vai ganhar salários e você vai se acomodar lá. Eu não me acomodei. O que acontece é que hoje em dia eu sou um ator mais bissexto. Né? O Ulisses Cruz é que diz isso. O Bretas é um ator bissexto. É a Marisa Monte do teatro. Né? Cada tempo lança um CD e tal. Porque agora, diferente, eu posso pegar os textos quando me convidam, eu leio os textos, eu posso ver se eu gosto ou não. É mais rápido essa compreensão, essa percepção. E posso escolher, dizer, essa peça eu não quero fazer. Eu não vou ficar 4, 5 meses ensaiando uma coisa que eu não gosto. Antigamente eu ensaiava tudo, caía na rede, era peixe. Agora não, agora eu posso escolher melhor as coisas que eu quero fazer. Você tem tempo e dinheiro para isso. Né? Eu tenho, a dublagem me dá esse suporte, eu tenho uma satisfação enorme dublando. Te dá o prazer? Me dá o prazer, né? Eu estou na área artística, na área de criação, ainda que sejam veículos diferentes e tempos diferentes, mas esse ator está lá analisando aquele texto, interpretando, e como diretor também analisando, dando suporte para os jovens atores ou para os atores veteranos. Ser diretor é muito fazer. Bom, não é? Você perceber que você pode encaminhar o outro, orientar, sobretudo quando dar apoio, aprender. Exatamente, dar apoio para que o outro faça. Sobretudo quando você tem atores abertos e disponíveis a isso. O que nem sempre acontece. Às vezes na dublagem você entra um ator que está saindo. Ele já é o ator caranguejo, né? O dublador caranguejo. Ele já entra saindo. Verdade. Aí, isso é muito comum. Tem atores que não estão acostumados a serem dirigidos. Você fala, não, mas faz... Por quê? Nem sempre passou por teatro. Exatamente. Quando não são esses atores. Por isso eu sempre falo da importância de sair, de fazer teatro. Tem que fazer uma escola. Vai fazer uma boa escola de teatro, sobe no palco, se joga no teatro. Senão não vai entender. Senão não vai nunca fazer inclusive não vai fazer um bom trabalho de dublagem, porque dublagem não é imitação. Dublagem é arte. Exatamente. Né? É uma recriação, né? Exatamente. É uma recriação. Você está recriando aquela voz. Me disseram certa vez, por exemplo, no telefone, a pessoa que está falando com você através da voz, você sabe se ela está mentindo, se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está te escondendo alguma coisa. A dublagem é isso, é a voz, né? Tanto que essas gerações todas que acompanham o trabalho da gente, eles guardam o quê? A voz. Exato. Mas uma última coisa que eu queria que você falasse aqui. De algum personagem que te marcou na dublagem, como ator.
Você lembra de alguém? Porque a gente, na verdade, a gente faz tanta coisa É verdade. que é um desafio a gente lembrar. É. Ó, eu não posso deixar de dizer para os milhares e milhares de fãs que yoga me marcou muito por causa de Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso impulsionou minha carreira, eu fiquei conhecido na dublagem no Brasil inteiro Sim. por conta de yoga e fiz grandes amigos, não posso deixar de reconhecer isso. Tenho vários amigos por conta de do Os Cavaleiros do Zodíaco É mudou um a fenômeno. relação. Não, e mudou a relação do público com a dublagem. Exato. Até então ninguém sabia quem era quem. Exatamente. A partir de Cavaleiros as pessoas começaram a se interessar e hoje é o que se sabe, né? Agora, eu fiz várias coisas. Eu fiz o Processo, por exemplo, do Kafka. Do Kafka? Em cinema. Para dublar, dublei. E engraçado que todo o elenco era todo feito de veteranos, velhos atores. Todas as pontas eram veteranos. Você tinha Aldo César, você tinha o Borges. Só tinham as feras, sabe? E isso é uma joia. Eu tenho esse DVD em casa. E mais um personagem que eu fiz, que eu gostei muito de fazer, me marcou. Fiz o Mentiroso, Jim Carrey, que foi um grande desafio. Foi o único Jim Carrey que eu fiz. Né, porque geralmente ele sempre foi dublado pelo Tatá aqui em São Paulo, e foi o único Jim Carrey que eu fiz, o Mentiroso. Eu fiz para TV, não é nem a versão para DVD. Mas eu fiz por o Joaquim Fênix no Ela, um filme mais recente, e que é um filme que trata sobre solidão, sobre tecnologia, sobre futuro. E talvez por eu estar num período também vivendo uma coisa um pouco assim mais introvertida e mais para dentro, esse filme me pegou muito. Eu acho um filme uma dublagem muito sincera do que está lá. É um filme lindo, não é? Ele é um grande ator, já dublei ele em alguns filmes, e esse particularmente é um filme que eu me orgulho, que eu gosto, que me traz grandes recordações. E o que você quer dizer para quem está assistindo a gente agora? Sobre você, sobre essa história, sobre essa profissão, em palavras curtas e rápidas. Isso é que é difícil. eu penso assim, o ator, ele só quer ser amado. Eu tenho essa frase comigo e acho que é isso. Não passa... Claro, queremos dinheiro, queremos, como todo mundo. Mas a gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido. O trabalho que um ator faz é de uma delicadeza, é uma coisa artesanal. É preciso que a gente esmiuce muito a alma da gente como filigranos, como uma rendeira nordestina, para criar um personagem e depois entregar para o público. E entregamos com muita delicadeza, porque é muito sincero. E com muito medo também. E às vezes até com vergonha de não aceitarem aquilo. Então, quando você vira um trabalho de um ator, com sinceridade, respeite. E no final, se puder, aplauda. Porque isso vale a noite, vale a vida de um ator. Uma noite de aplauso recompensa toda dor e sofrimento pelo qual a gente tenha passado. Com certeza. É tudo que a gente quer. Aplausos. Então tá, ficamos por aqui e até a próxima. Obrigada, Adorei. Bretas. Foi um prazer. Muito Um beijo. obrigada. Beijo para você. Um beijo grande. E um beijo para todo mundo que está nos vendo.